No vídeo de agora a gente vai contar detalhes da Guerra Fria nos bastidores envolvendo Flamengo, Palmeiras e CBF. No último vídeo a gente trouxe aqui a decisão da CBF que desagradou demais a diretoria do Flamengo. E no vídeo de agora a gente vai trazer mais informações sobre isso. Teve posicionamento oficial do Palmeiras, tem apuração do que desagradou ao Flamengo nessa decisão. Inclusive, teve conversa entre CBF e Flamengo 3 dias antes dessa decisão tomada pela entidade. Mas, pelo visto, eles não estavam nem aí para a opinião do Flamengo e a gente vai trazer todos os detalhes envolvendo essa situação entre Flamengo, Palmeiras e CBF. E tem mais um molinho nessa história. Lembra do Andrés Pereira? Pois é, tá quase indo para o Palmeiras. E Flamengo e Palmeiras podem se enfrentar na final da Libertadores com o Andrés Pereira, dessa vez, jogando pelo Palmeiras. Eu vou começar falando dessa do Andrés Pereira, tá? Na verdade, não, vou deixar por último. Como eu disse que é o molinho, eu vou deixar o molho por último do Andrés Pereira. Antes a gente vai contar aqui todos os detalhes envolvendo essa Guerra Fria nos bastidores entre Flamengo, Palmeiras e CBF. Vamos lá. No meu Twitter, eu estou gravando esse vídeo aqui domingo, nesse momento, 8h22 da noite, tá? No meu Twitter, eu trouxe todos os bastidores dessa situação no lado do Flamengo. Vamos lá, eu escrevi o seguinte: bastidores, a CBF vinha conversando com o Flamengo e até com outros clubes nos últimos 3 dias sobre o calendário para saber a opinião dos mandatários. Ontem, no caso, sábado, a entidade comunicou o adiantamento do fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro, algo que o Rubro Negro e o Palmeiras eram contra inicialmente, prestem atenção. A CBF abordou o Flamengo com a ideia, alegando que seria do interesse do clube. Nestas conversas, BAP, presidente do Flamengo, respondeu que não queria nenhuma mudança no calendário feito por ele, sem aceitar nenhuma sugestão de ninguém. Porém, fizeram do mesmo jeito. Na visão do Flamengo, na história dos pontos corridos, jamais houve tamanha interferência na tabela. Ontem, ainda no sábado, na entrega da medalha do título do Mundial Sub-20 conquistada pelo Flamengo, BAP deixou claro para o presidente da CBF, Sami Chaldi, que iria se inteirar sobre o assunto. O que o Flamengo fará? A informação que eu tenho, como disse primeiramente um amigo Bernardo Ramos, e nós confirmamos, o clube vai emitir uma nota oficial sobre o assunto, citando os dirigentes da CBF e criticando a decisão da entidade. E quando a gente fala dirigentes da CBF, leia-se Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, e Sami Chaldi, presidente da CBF. Por que a diretoria não tenta uma reunião com a CBF? Fiz esse questionamento e me responderam: não fará isso, e o motivo já foi citado acima. A CBF vinha conversando com o Flamengo para saber a opinião do clube sobre essa mudança no calendário e mesmo assim a entidade manteve a decisão. Ou seja, pouco se importaram com a opinião do Flamengo. Porque o Flamengo e o Palmeiras se sentem prejudicados. A CBF alterou o calendário do Brasileirão, adiantando o fim da competição para o dia 7 de dezembro. Antes iria até o fim de dezembro, dia 21, se não me engano. Desta forma, o Flamengo, que teria 6 semanas livres para descansar e treinar, pois está fora da Copa do Brasil, agora só terá 1 semana. E o Fla ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. Beleza. O tempo passou, o Palmeiras se manifestou. Pasmem. O Palmeiras se manifestou a favor da CBF. E eu vou ler na íntegra o que o Palmeiras disse. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a CBF conversou no fim do ano passado com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para o 21 de dezembro o fim da competição. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro. No entanto, como os 3 clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade da CBF ajustar novamente o calendário
a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 de dezembro. Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. Bom, beleza. Eu vou trazer aqui mais apuração sobre isso. Inclusive, os amigos do GE também publicaram. É basicamente a mesma apuração nossa, porque é óbvio que eles estão falando com as mesmas pessoas, não faz no menor sentido. E com certeza as pessoas estão passando os mesmos pontos, até porque um ponto de insatisfação não é diferente de insatisfação da mesma pessoa, não faz o menor sentido. Mas enfim, vocês entenderam. Os pontos de incômodo do Flamengo com a mudança de calendário feita pela CBF. O clube já tinha se organizado para ter 4 períodos sem jogos, semanas das semifinais e finais da Copa do Brasil, para focar nos treinos e na recuperação dos jogadores. Boa parte do elenco, inclusive, é sempre convocado para as suas respectivas seleções nas datas FIFA, tá? Enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título Brasileirão, será o único esse período para descanso e preparação nas semanas da Libertadores. Flamengo e Palmeiras ainda estão na disputa. A diretoria rubro-negra também se incomodou com uma mudança tão grande, enquanto vê resistência da CBF para pedidos mais simples, como, por exemplo, mexer no horário de um jogo. E é verdade isso, tá? O Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros. Ou seja, a probabilidade seria alta de haver uma sobreposição de datas da Copa Intercontinental com o Brasileirão em dezembro. Mas o clube não acha justo mudar as regras no meio da temporada sem que todos os clubes aprovem. É inacreditável, gente. Assim, com todo respeito, de fato, se a gente olhar bem, faz sentido o que a CBF fez. Mas por que demorou tanto? E por que o Palmeiras está apoiando a CBF desse jeito? Fica aqui o questionamento. Por quê? O Palmeiras também está sendo prejudicado. Mas, pelo visto, o Flamengo está sozinho nessa. E na boa, assim, cara, o Flamengo está sendo prejudicado por uma bagunça que é a CBF. Uma bagunça. Uma bagunça. Enfim, fica aí a informação para vocês. Para finalizar nosso vídeo, aquele molinho que é o Andrés Pereira. O Palmeiras encaminhou a contratação de Andrés Pereira junto ao Fulham. O Andrés Pereira não está sendo mais utilizado no Fulham. Ele e o treinador não estão se dando bem. O jogador nem sequer foi relacionado no último jogo. O jogador está infeliz lá, pediu para ser negociado e o Fulham entende que chegou o momento de vendê-lo. O Palmeiras vai pagar cerca de 12 milhões de euros para contratar Andrés Pereira. E o grande detalhe dessa história eu falei na introdução. Vocês têm noção que a chance é enorme de ser Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores? A chance é muito grande, tá? Não é nenhum absurdo isso. E o Andrés Pereira, aquele que falhou, ou melhor, protagonista da maior falha da história do Flamengo, que foi na falha contra o Palmeiras, na final da Libertadores lá no Uruguai, ele pode agora estar do outro lado, jogar pelo Palmeiras contra o Flamengo numa final de Libertadores, porque sim, se ele for contratado agora, ele pode ser inscrito pelo Palmeiras ainda na Libertadores. O futebol, sempre com roteiros bem emocionantes para a gente contar futuramente. Dito isso, galera, tem jogo do Flamengo nessa segunda-feira, 9 horas da noite, contra o Vitória. O Palmeiras joga 7 horas da noite também nessa segunda contra o Sport. O Cruzeiro venceu o Internacional. O Palmeiras deve vencer o Sport. O Flamengo precisa vencer o Vitória. Jogo com casa cheia, mais 50 mil pessoas presentes no Maracanã, mesmo sendo um horário e um dia bem exótico. Segunda-feira, 9 horas da noite, extremamente complicado para os torcedores, mas mesmo assim, a massa rubro-negra vai se fazer presente, a grande nação rubro-negra vai se fazer presente e vai comparecer ao Maracanã para apoiar o time. Beleza? Todos à disposição. Fica a dúvida aí de qual time vai mandar a campo. Tamo junto, valeu, fui! Sem ser relacionado desde o primeiro jogo das oitavas da Libertadores, contra o Internacional, o lateral esquerdo Matias Vina permanece nos planos do Flamengo.
Apesar da ausência em jogos recentes, o uruguaio segue visto como peça útil pelo departamento de futebol rubro-negro, que não demonstra qualquer interesse em negociá-lo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Vina também não pretende deixar o clube. Embora tenha perdido espaço dentro da equipe, o lateral mantém-se comprometido e preparado para ser acionado quando necessário. A concorrência, no entanto, é pesada, já que Ayrton Lucas vive grande fase e Alex Sandro voltou a conquistar espaço com o técnico Felipe Luiz. Vale destacar que Alex Sandro, inclusive, aparece na pré-lista de Carlo Ancelotti para a próxima data FIFA da seleção brasileira. Vina foi titular pela última vez na derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Depois disso, acompanhou do banco o empate contra o Ceará, a eliminação diante do Atlético Mineiro e a vitória por 1-0 sobre o Internacional, pela Libertadores.